Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Estaremos iniciando nossa lição. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua presença, Senhor, entre nós. Agora, Senhor Jesus, te pedimos, ó Deus, que Tu venha abençoar, Jesus, os professores, inspirá-los, ó Deus, para descortinar as janelas dos céus sobre as mentes dos alunos, como facilitadores de compreensão do reino de Deus sobre suas vidas. Pai amado, dá-nos, Senhor, uma lição abençoada com o entendimento da Tua palavra. Abençoa aqueles que não poderão vir, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Concede a oportunidade, ó Deus, de conhecimento, de aprendizado, ó Deus, na Tua casa. Porque o salmista nos diz que melhor é um dia na Tua casa do que 1000 aí fora. Pai querido, sê conosco nesta manhã. Opera poderosamente em nossas vidas. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Convido os obreiros a estarem distribuindo os envelopes. Nós estaremos ofertando, semeando nesta terra fértil, que é o reino de Deus. Reino este que é fiel, leal à semeadura proposta em cada coração. Que você hoje, nesta manhã, venha propor uma semeadura que venha trazer prosperidade para a sua vida, sucesso aos seus planos, porque o Senhor é um Deus recompensador, é um Deus que abençoa conforme a intenção do coração, não conforme aquilo que nós apresentamos diante dele, mas sim aquilo que está diante do teu coração. Adoremos a Ele.
Aleluia. Vamos erguer nossa semente, apresentar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, eis aí, Senhor, diante de Ti, Senhor, as nossas sementes. Sementes, Senhor, de um povo liberal, Senhor. Um povo que compreende, Senhor, a semeadura e a colheita. Senhor amado, prospera, Senhor, cada semente nesta manhã. Pai querido, provê, Senhor, uma colheita poderosa, Senhor, sobre a vida dos seus filhos. Provê, Senhor amado, uma colheita sobrenatural. Ó Senhor Jesus, que tudo, Senhor, que os teus servos tocarem, apresentando a Ti, Senhor, venha prosperar, venha alcançar sucesso, ó Deus, segundo esta semeadura, Senhor, que os teus filhos têm proposto a Ti, ó Deus. Pai querido, se conosco nesta manhã, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Chegando o obreiro aí ao lado, ou a obreira, né, ao lado, passe o envelope para a extremidade. Quero ressaltar aos amados aqui, antes de iniciarmos nossa lição, que nós teremos no dia 30 o dia D da EBD. Esteja atento aos anúncios da nossa programação, que nós estaremos realizando algumas atividades sociais, atividades relacionadas ao exercício da nossa cidadania. E neste mesmo domingo nós teremos uma palavra do nosso pastor presidente a respeito disso, da ética, cidadania. Amém? Dia 30 de setembro. Ponha na sua agenda, marque na sua agenda. Nós estaremos aqui reunidos no dia D da EBD. Vamos receber com aplauso o nosso professor desta manhã, Diácono Ademar dos Anjos. É forte, é dos anjos. A paz do Senhor para os irmãos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus. Deus tem nos dado essa missão nessa manhã, esse desafio, né? Lição de número 12. Nós vamos estar falando de mais um rei, né? De mais um monarca dentro da história de Israel, né? E vamos tentar tirar bastante proveitos acerca da história desse rei, né? Lição de número 12. Eu quero convidar você, para a gente não perder tempo, quero convidar você que possui a sua revista, a abrir a sua revista na lição de número 12, para a gente fazer a nossa leitura do texto bíblico básico. Que vai se encontrar no livro de 2 Reis, no capítulo 21. Antes da gente fazer essa leitura, eu quero enfatizar que as crianças podem subir para suas classes, os adolescentes podem subir para suas classes, né? O pessoal que vai se batizar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus pode se dirigir também para a sala do DINC. O professor Mendes já está lá esperando vocês. Você que ainda não se decidiu, mas que quer se decidir, vá lá em cima também, procura lá o pessoal do DINC, né? Nós estamos nessa reta final, né, para a nossa festa das águas. Então eu quero convidar vocês, que vão permanecer aqui no tempo, vocês que estão aí atrás, se puderem chegar mais para frente, para a gente ficar mais juntinho aqui também, seria muito bom. E nós vamos ler alguns versículos, né, da palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo 21, que começa a história desse rei chamado Manassés. O título da lição é Manassés, uma lição de arrependimento, né? Uma lição extremamente importante que nós não podemos esquecer. E diz assim o primeiro versículo do capítulo 21 de 2 Reis: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Efziba. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel.
Lá no versículo 10, está escrito assim: Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém, como quem limpa a escudela, e limpa e vira sobre a sua face, e desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O nosso texto áureo vai fazer um contraponto a todas essas atitudes, né, do rei Manassés. Ele se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Esse tema, esse texto áureo, é o texto central, né, para essa lição de arrependimento. É um texto bastante conhecido e que a gente vai rever agora. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Né? Então, a gente já tem aqui um contraponto, um balanço, né, de um rei que assume o seu governo ainda muito jovem, né, e que decide fazer coisas totalmente contrárias àquilo que o seu pai, que foi o rei Ezequias, que nós vimos na aula passada, na aula anterior, né, ele decide ter uma posição totalmente diferente da do seu pai. E aí, em contraponto, em contrapartida às suas atitudes, a gente vê o próprio Deus falando, através da sua palavra, lá no livro de 2 Crônicas, né, no capítulo 7, no versículo 14, que mesmo diante das nossas escolhas ruins, mesmo diante dos nossos feitos ruins, existe uma possibilidade que a gente não pode deixar de mão, né, que é o arrependimento. Amém? Amém? Pode pôr para mim o primeiro slide? Eu peguei um mapa, só para a gente poder ter um parâmetro, né, sobre os reis de Israel e os reis de Judá. E aí é interessante a gente olhar para esse mapa, porque vocês vão reparar que, de um lado, estão os reis de Israel, né, que foi governado primeiro, né, todo o território foi governado por 3 reis, né, de forma única, que foi Saul, né, o povo escolheu Saul, Deus escolheu depois Davi e deu continuidade com Salomão. Esses 3 reis, eles governaram todo o território de Israel por um mesmo período de 40 anos, né? Obviamente que a gente vai ver que Saul, ele foi aceito por Deus, mas escolhido pelo povo, e ele começou bem o seu reinado, né? E depois o que aconteceu com ele? A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, ele sai de Saul, ele abandona Saul e deixa Saul à mercê das suas próprias pernas, né? Vamos dizer assim, vamos colocar assim, ele passa a caminhar sozinho. E aí, por outro
ponto, a gente vai ver que Deus ele escolhe a Davi, né? E Davi ele passa ainda um período, mesmo tendo sido ungido rei, e ele passa um período ainda submisso ainda à autoridade de Saul, fugindo de Saul, né? Mas não quis usurpar aquilo que lhe era por direito dado por Deus. E ele governa também por 40 anos. E Deus vai dizer que Davi é aquele que é segundo o seu coração, né? E isso também não isentou Davi de cometer coisas ruins, ok? Não isentou Davi de cometer coisas ruins. Mas Davi, analisando em um amplo, né, em um amplo olhar, né, Davi teve um bom governo. Foi um governo em que colocou o povo diante de Deus. Ele focou o povo para que o povo se firmasse em Deus. E aí Deus escolhe também como sucessor de Davi o seu filho Salomão, que também vai governar Israel, todo o território de Israel, pelo mesmo período de 40 anos. Né? E aí a gente vai começar a ver algumas coisas em Salomão que não foram muito boas. Ok? A gente vai começar a ver em Salomão algumas coisas que não foram muito boas. Salomão, para não guerrear, a gente sabe que ele preferiu fazer alianças com vários outros reinos através de casamentos, ok? Aquele monte de mulheres que ele teve, e ele acabou trazendo para dentro do povo de Israel, né, consigo todas aquelas cultura religiosa de todos aqueles outros povos. E aí a gente começa a ter um problema, porque Israel, a princípio, ele foi gerado aonde? Dentro de um cativeiro, né? Israel ele foi gerado lá no Egito, onde entram cerca de 70, 75 pessoas, e aí quando Deus, através de Moisés, tira esse povo de lá, depois de 450, 430 anos, tira aquele povo de lá com mais de 2 milhões de pessoas. Né? Então é um povo que nasceu dentro de uma cultura onde havia muitas religiões, muitas adorações a deuses diferentes. Ok? Então, dentro desse contexto, a gente vai entender um pouco a facilidade do povo judeu de se voltar para para essa pluralidade, né, de adorações a deuses estranhos. Tá? E aí, a partir de Salomão, pode colocar de novo aí para mim esse slide, a gente vai ver que passa-se Salomão e o reino começa a ser dividido. Certo? Então, o reino do norte, que a gente vai chamar de reino de Israel, e o reino do sul, que a gente vai conhecer como sendo o reino de Judá. Né? O reino do qual Deus fez grandes promessas, da qual ele não sairia daquele lugar, onde o nome dele seria adorado naquele lugar, seria exaltado naquele lugar. E aí a gente vai ver que muitos desses reis foram negativamente ruins, foram realmente reis ruins. Né? Então ele colocou aí o rei Reoboão, né? Primeiro rei de Judá, ele coloca negativamente. Né? Judá ele teve muitos reis que não se arrependeram, governaram mal, decidiram e escolheram, né, governar mal. Mas governar mal o quê? Governar mal o povo. Né? Quando a gente fala de reis, está trazendo aqui essa visão de reino, né? Esse primeiro ponto que eu quero colocar é que a gente está trazendo o povo, aquele que vai liderar o povo. Né? Lá no Novo Testamento a gente vai ver que nenhuma autoridade ela é dada se não vier da parte de Deus. Só que Deus ele escolhe dar autoridade às pessoas, mas ele não fica assim, ó, você tem que fazer isso que eu estou te mandando. Ele vai dar a direção. Mas cabe ao líder tomar o posicionamento correto que Deus está dando como direção e fazer com que o povo se guie pelo aquele caminho. E a gente vai ver isso em Israel diversas vezes. Reis bons e reis ruins, né? Governos bons e governos ruins, aconteceram diversas vezes no reino de Judá. Diferente do reino de Israel, que em todos os seus reis existentes foram péssimos, foram ruins.
né? Levaram o povo a ser cativo, né? Ao ponto deles perderem o nome de Reino do Norte como Israel e se tornar Samaria, né? Então, assim, de um lado só existiram reis ruins, de um outro existiram reis ruins, reis que começaram bem e depois ficaram maus, e reis que governaram bem, como foi o caso do pai de Manassés, né? E a gente viu isso aqui na aula passada. Passando esse ponto, Manassés ele tem um significado muito interessante, né? O nome Manassés significa esquecimento. E isso é interessante por quê? Porque Manassés, quando começa a governar, seu pai ainda vivia aquele período dado por Deus de 15 anos a mais. Vocês lembram que a história de Ezequias, né, o profeta Isaías é levado por Deus até a presença dele e traz uma sentença da parte de Deus, né? E aí ele vira para o seu lado e começa a chorar e clama a Deus e pede a Deus um tempo a mais, e Deus diz a ele o quê? Isaías, antes de sair da sua presença, volta lá e diz para ele que ele vai ter mais 15 anos. Então, durante esse período ainda de 15 anos, Manassés ainda pegou essa parte de vida do seu pai. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É que por mais que nós como pais venhamos ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos na lei do Senhor, no caminho do Senhor, em retidão ao Senhor, as escolhas são pessoais. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar, porque a Bíblia, no capítulo 21 de 2 Reis, no versículo 1, ele enfatiza isso de uma forma muito clara quando fala acerca da sua mãe. Eu fiquei encucado com isso, né? Eu, quando comecei a ler esse versículo, isso me chamou a atenção, né? Porque existe dá um up, né? A Bíblia dá um upgrade ali na história de Manassés quando coloca o nome dela em questão, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, quem foi essa mulher? Por que a Bíblia está falando acerca dessa mulher, dessa forma, de um rei, né, que governou? Foi o rei que mais tempo governou durante o reino de Judá, né? Foi o rei que mais governou por mais tempo, 55 anos. Foi o rei que fez as maiores atrocidades, né? Se tudo aquilo que os outros reis de Judá, que foram ruins, fizeram de mal, esse cara conseguiu piorar, né? E é isso que o texto fala, que ele fez pior do que qualquer um dos outros reis que passaram antes deles, né? Foi um camarada que passou os filhos dele, entregou os filhos dele em adoração a Moloque, ou seja, matou os filhos dele, né? Em sacrifício, em adoração a um Deus, que o nosso Deus, né, abomina, né, que é o rei Moloque. E mesmo assim, restabeleceu, enquanto o pai dele tirou todo o povo, né, dos caminhos ruins de adoração a outros deuses estranhos, ele fez o contrário. Vamos trazer isso de volta, vamos, né, recriar esses cultos, vamos restabelecer esse sincretismo religioso. Isso não existe hoje dentro do cristianismo, não, né? Sincretismo religioso, isso não existe, né? A gente vê dentro da Igreja Católica, né, um sincretismo muito grande entre a religião cristã católica e a religião, né, umbandista, né, a religião, a maioria de santos que possuem na Igreja Católica também possui lá dentro do candomblé. Então, esse sincretismo religioso, ele se deu por quê? Por conta de uma mistura de culturas, por conta de uma facilidade de aceitação, né, a coisas que nos afastam da parte de Deus, né? Nos afastam da parte de Deus, e às vezes a gente é levado muito facilmente por isso, tá? Então eu procurei saber quem era essa mãe, e eu não consegui achar absolutamente nada acerca dela, né? Absolutamente nada. As tradições judaicas vai falar acerca dessa mulher como sendo uma mulher reta, uma mulher, né, que foi uma boa escolha para o rei Ezequias, né? Foi uma boa esposa, soube cuidar do seu lar. Porém,
a gente vai ver que a escolha de Manassés foi uma escolha totalmente contrária à dos seus pais, né? Enquanto viveram em retidão, servindo a Deus, ele decidiu, e aí esse é o ponto, nós decidimos acerca da nossa história, né? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa falar, precisa focar, né? Independente daquilo que nós vivemos, do ambiente em que nós vivemos, né? A gente vai ver que lá no livro de Gênesis, Abraão, quando ele é chamado por Deus, ele está diante de um povo que não era um povo muito legal, né? Os caldeus não eram um exemplo de povo para se adorar a Deus, mas Deus tira Abraão dali de dentro, daquele povo, traz um chamado para ele e ele decide ouvir a voz de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A sua história, quem escreve é você. Você decide sobre a sua história. Você decide sobre as suas escolhas, né? Esse é o primeiro ponto. Aquilo que dizem acerca de nós, da onde nós viemos, né, a nossa origem, nos facilita para sermos algo, mas não diz de fato que seremos. Ok? Esse é o primeiro ponto que a lição, né, quer deixar para nós. Na palavra introdutória, né, diz o seguinte: nesta lição estudaremos a vida de Manassés, rei de Judá, filho do piedoso Ezequias, que assumiu o trono aos 12 anos de idade, quando seu pai morreu. Manassés viu milagres acontecerem e a operação divina sobre o reino do sul. Contudo, mesmo assim, entregou-se à idolatria. Boa parte dos eruditos consideram Manassés o pior governante do reino do sul, apesar de ter sido sucessor direto de um homem que promoveu um dos maiores avivamentos em Judá. Ele levou os sulitas, né, o reino do sul, a se apostatarem da fé. Então, esse é o primeiro ponto. Lá no primeiro tópico da nossa lição, vem dizendo assim: o filho ímpio de um pai justo e fiel, né? E aí é esse ponto que a gente já estava falando aqui, né? A idolatria, ela passa a ser oficializada no reino de Manassés, né? Ela volta à tona no reino de Manassés. E aí, se a gente for dar uma passeada, né? Uma passeada em alguns versículos que nós não lemos, né? Lá na nossa leitura bíblica em classe, né? O versículo 3 até o versículo 9, a gente vai ver exatamente quais foram essas práticas, né? Quais foram essas práticas? Restabelecer o culto a Moloque, restabelecer cultos a seres do universo, né? A astrologia era uma coisa muito comum dentro daquele período. Então, adorar a imagem do sol, adorar as estrelas, adorar a lua, adorar, né? Então, a esses tipos de objetos, né? Esse tipo de coisa. Então, criaram-se, Manassés, ele cria novamente o culto a essas divindades, né? Ele restabelece o culto a essas divindades. E isso é extremamente perigoso, né? É extremamente perigoso. Dentro desse ponto, onde ele fala o filho ímpio de um pai justo, isso mostra a questão de caráter, né? Nos remete a uma questão de caráter. O que é o caráter? O caráter é um conjunto de características que um indivíduo ou um grupo possui, certo? E aí o que acontece? Essas características são traços relativos à maneira de agir e de reagir. É um feito moral, é a firmeza e coerência de atitudes, né? Firmeza e coerência de atitudes. Isso é caráter, né? Então o que acontece? Ele foi criado por pais justos, pais fiéis, mas o caráter dele não era um bom caráter, porque não se mostrou nas suas atitudes. Isso foi ruim? Isso significa que eu não tenha que criar os meus filhos ou que eu tenha que conduzir o povo
ao qual eu estou na frente, né, de forma reta, de forma concisa, de forma coerente? Não. Pelo contrário, isso é o nosso dever, é a nossa obrigação. A Bíblia vai dizer: ensina um menino no caminho que se deve andar, né? A Bíblia não diz que lá na frente ele não vai se desviar, ele não vai, não, ele tem base para que isso não aconteça. E se acontecer, ele tem base para poder retornar. Está entendendo? Essa é a questão. Quais são as estruturas que nós estamos criando? Né? Quando a gente fala de rei, a gente está falando de liderança. E quando a gente fala de liderança, existem alguns autores que vão dizer que nós somos líderes. Nós somos líderes. Cada um é líder de alguma coisa. Você influencia pessoas, eu influencio pessoas. Qual é a nossa base para influenciarmos essas pessoas? Isso é importante. Uma das grandes coisas que eu aprendo, né? Pode pôr o outro slide para mim? Uma das grandes coisas que eu aprendo dentro dessa lição de Manassés e desse contraponto entre ele e o pai dele, põe para mim onde está escrito legado. Legado. É justamente isso. Nós, como líderes, escrevemos uma história e temos que deixar um legado. Qual é o legado que nós estamos deixando? Qual é a história que nós estamos escrevendo? Né? Qual foi a história que Manassés resolveu escrever? Todas as atitudes que ele tomou como líder não refletiram só sobre ele, assim como todas as atitudes que o pai dele decidiu ter, também não refletiram somente sobre ele, né? Ezequias liderou o povo, né? Ele liderou o povo contra a questão do pecado. Ele fez o contrário. Ele fez com que o povo andasse em um caminho que não fosse um caminho pecaminoso, certo? E aí o filho dele o que fez? Fez o contrário. Levou o povo para que pecasse. Ele liderou o povo para esse caminho, né? Um caminho de pecado, um caminho de ampla liberdade para se adorar e cultuar a deuses diferentes do Deus de Israel, né? Profanou a casa de Deus, enquanto Ezequias, ele reestabeleceu, reestruturou a casa do Senhor para que um culto único ao Deus vivo, né, fosse prestado. Ele fez o contrário, levou novos ídolos para dentro da casa do Senhor, estabeleceu cultos dentro da casa do Senhor para esses ídolos, né? Enquanto Ezequias tirou qualquer tipo de feiticeiro, necromantes, né? Até isso, cara, vocês sabem o que é necromantes? Necromantes é aqueles camaradas que fazem adivinhações, fazem consultas a mortos, né? A mortos. Até isso o rei Manassés reestabeleceu. Até isso dentro do seu reinado, o camarada decidiu de forma insana, né, né, procurar ter orientações, ter orientação de morto. A Bíblia vai dizer que morrendo segue o quê? Juízo, né? Morreu, já era, o cara não vai fazer mais nada, até aquele grande dia em que estiver diante do Senhor, para ser julgado ou pelas suas obras ou pelas suas atitudes, né? Ou para condenação ou para salvação eterna. Isso é o que nós cremos. Isso é o que ele foi instruído a crer. Nesse Deus ele foi instruído a crer, né? Só que aqui ele estabelece consultas a necromantes. Ele estabelece um culto em um vale chamado Inom, né? Está escrito lá do versículo 3 até o versículo 9, está escrito acerca disso. Vale de Inom, para quem não conhece, só para situar você, né? É um vale que significa, é chamado por muitos como o Vale do Inferno, né? O Vale do Fogo, né?
ele estabelece o culto a Moloque, ou seja, o culto de sacrifícios de vidas a um Deus em um vale específico, e que depois o seu neto, né, Josias, seu filho Josias, estabelece toda aquela área como um grande lixão, né? Vocês vão estudar acerca de Josias na próxima aula, e aí já estou adiantando para vocês um pouquinho sobre esse feito dele, né? A gente vai ver que ele teve um pai piedoso, teve um filho que foi ótimo também dentro do seu reinado, mas que não seguiu o seu legado. Enquanto o legado de Ezequias não foi totalmente firmado para o seu filho, esse talvez tenha sido um ponto negativo dentro do reinado de Ezequias, né? Ele deixou um legado talvez muito flácido, não muito firme. A gente vai ver isso quando os espias babilônicos chegam até Judá, e ele simplesmente mostra todas as riquezas do reino para aqueles espias babilônicos, né? E aí Deus usa o profeta Isaías e dá-lhe uma apertada ali, dá uma chamadinha boa, né, no rei Ezequias. E aí a sentença que é falado para eles: olha, você vai reinar, mas futuramente, por conta disso daí, vocês vão passar um perrengue. Vocês a sua geração depois vai passar um perrengue por conta dessa atitude sua, de sair mostrando tudo isso aí para esse povo, entendeu? Isso aqui é uma lição importante. Aquilo que você tem de valor, lá em Apocalipse, a Bíblia diz o quê? Aquele que tem a sua coroa, guarde, cuida dela, para que ninguém tome. O que é valioso, a gente não tem que mostrar para ninguém, certo? As pessoas têm que saber que temos coisas valiosas, seja ela de uma forma espiritual, seja, você tem coisas valiosas, só que aquilo que é teu de valor, você não tem que ficar mostrando para ninguém, né? Ninguém sai por aí, eu presenciei isso uma vez, enquanto tinha aquelas vans que faziam o percurso Praça Mauá, né, a Baixada Fluminense, Mesquita, né? Era ótimo porque vinha numa velocidade incrível, a gente chegava rápido, né? E aí um certo dia o motorista estava com um cordão de ouro que custava cerca de 5 mil reais. Cordãozão no pescoço, aquela coisa, né? Coisa linda. E aí eu estava sentado com um presbítero Moisés, minha sogra conhece ele, né? Eu tinha pegado, eram as 3 últimas vagas que tinham dentro da van. Eu entrei, o presbítero entrou, sentou do meu lado, e aí depois chegou um cara mancando, né, com uma muleta, problema na perna, e sentou na última vaga. Beleza. E aí a van veio seguindo o seu caminho. De repente, esse camarada que estava sentado do lado, ele levanta e anuncia um assalto, né? Então, essa é a coisa mais improvável do mundo, né? Um cara deficiente, problema na perna, levantar, puxar um revólver e anunciar um assalto, né? Poderia esperar isso de qualquer outra pessoa lá dentro da van, menos do último passageiro que entrou. E aí ele levantou, enfim, resumindo a história, aquilo que as pessoas tinham de valor foi levado, né? As pessoas foram perdendo. Ele anunciou o assalto e falou assim: ó, todo mundo de trás vai passando as coisas para frente aí, vai passando e vai me entregando. O motorista, você sabe como é que funciona, apaga a luz aí do salão e segue direto, não entra na Dutra. E depois no final eu vou deixar um presente para vocês, né? E aí o povo entrou em um desespero, né? Principalmente quem estava com objetos à mostra, objetos de valores, e não tinha como esconder, foi passando. E aí eu lembro que eu tirei minha aliança, coloquei, né, na poltrona que eu estava sentado, e aí eu lembro o que eu perdi. Sabe o que eu perdi? Nada. As pessoas entraram num pânico e num desespero, e iam passando as coisas, e eu só ia repassando. Eu só ia repassando as coisas das outras pessoas. E eu não perdi nada, né? E fiquei somente com a lembrança, porque é a lembrança que ele deixou. Qual foi a lembrança? A lembrança de que um cara que tinha uma deficiência na perna entrou dentro de uma van, assaltou todo mundo, incluindo o próprio motorista, que ficou depois choramingando. Rapaz, poxa, meu cordão custava cerca de 5 mil reais. Quer dizer, aquilo que você tem de valor não é para ficar exposto. Entendeu? Não é.
As pessoas não têm que saber aquilo que você tem, né? O que você tem é teu. Amém? Amém? Amém. Então, seguindo dentro da questão do legado, Manassés, lá no ponto 1, tópico 1.2, diz assim: Manassés, soberano, que esteve por mais tempo no comando de Judá, lançou por terra o legado de fé e observância às leis do Senhor deixado por seus antecessores. A boa herança de Ezequias, ou seja, as reformas que ele empreendeu no Reino do Sul, foram rejeitadas por seu legítimo sucessor. Pode-se afirmar com certa propriedade que, lamentavelmente, o grande malogro de Ezequias foi ter na linha de sucessão um filho como Manassés, chamado de O Terrível, né? Porém, no ponto 2, a gente vê que Deus ele suscita uma retribuição, né? Apesar de ter a possibilidade de arrepender-se, Manassés e o povo não deram ouvidos à sua voz. Deus ele não deixou uma sentença cair sobre Judá sem que antes tivesse tido a possibilidade do povo e do próprio rei, né, corrigir o seu curso. Deus ele nunca vai tomar uma atitude drástica, permitir que uma atitude drástica ocorra nas nossas vidas, né, sem que antes ele não nos comunique, não sinalize para a gente algo que nós precisamos corrigir, seja no nosso lar, seja na nossa nação, seja onde quer que for, principalmente nós como líderes, né? Deus ele sinaliza para a gente, ó, isso aí não está legal não, você precisa corrigir isso. E sabe qual é o pior? O pior é que a gente entende a voz do Senhor, a gente entende isso, mas a gente está tão inclinado a não atender aquela observância do Senhor, que muitas das vezes a gente comete os mesmos erros de Manassés. Não no mesmo teor, não no mesmo sentido, mas no sentido de não se posicionar, né, para aquilo que Deus está apontando, está sinalizando para as nossas vidas, né? E eu costumo dizer, às vezes, para o jovem, que é engraçado, né? A gente fala assim, poxa, mas como é que é isso de ouvir a voz do Senhor, né? Como é que o Senhor fala? Ah, vai fazer igual lá, como João escreve, né? Ouvir sonhos como de trovões, aqueles sonhos. A gente às vezes quer ouvir a voz do Senhor nesse sentido, né? Uma coisa extremamente espetacular, extraordinária, sobrenatural. E às vezes Deus está falando com a sua própria voz lá no seu subconsciente. Cara, você está errado, o que você está fazendo aqui? Cara, o que você vai fazer? Né? E aí você ignora aquela voz no seu subconsciente, ignora aquilo que está sendo chamado por Deus para que você corrija, né? E estou falando você, mas todos nós, né? E nos lançamos na aventura de vamos ver o que dá, né? Vamos ver o que dá, vamos ver que bicho que sai dessa cartola. E é isso que muitas das vezes acontece, ok? O destino de Judá e Manassés. Judá como um modo, né, mais agressivo, um modo... meu pai ele dizia uma coisa fantástica para mim, e eu aprendi isso ainda muito cedo, né? Aquele que não quer aprender... Eu tenho 4 irmãos, né? Tenho 4 irmãos. Todos nós fomos criados do mesmo modo, né? A diferença de idade é muito curta. Todos nós fomos criados de um mesmo modo, né? Pelo meu pai, levando para a igreja, fazendo, né? Instruindo de uma forma boa, dentro daquilo que ele tinha para nos oferecer, para nos proporcionar. E aí, quando meus irmãos mais velhos começaram a botar as asinhas de fora, né? Começaram a aprontar um pouquinho, meu pai reuniu todos os filhos dele, botou sentado no sofá e começou a conversar. E aí ele deu uma instrução que eu nunca mais esqueci. E ele falou assim, olha só, eu tento conduzir vocês de uma forma boa, né? Tento educar vocês de uma forma boa, educada, né? Sem agressividade, para que vocês não sofram. Agora, se vocês não querem aprender comigo,
a vida vai ensinar vocês. Só que a vida não vai ensinar de uma forma tranquila, pacífica. Vai ter truculência, né? Mas uma coisa é certa, você vai aprender. Seja comigo ou seja com a vida, mas você vai aprender. E isso é fato. E Deus, ele age como pai. Deus, ele age como pai. Se nós não quisermos aprender uma lição com Deus de uma forma tranquila, ele vai permitir que aflições truculentas nos sobrevenham, né? Ele vai permitir, seja bom, seja ruim, nós vamos aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar. Ah, Deus é ruim porque ele permite que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas? Não. Não. Deus deixou de ser amor porque permitiu que... né? Obviamente que não, né? As nossas escolhas é que vão decidir se nós vamos aprender de uma forma tranquila ou se nós vamos aprender de uma forma mais truculenta. Mas uma coisa é certa, nós vamos aprender. Isso aí é fato, nós vamos aprender. A questão do tempo é outra coisa que cabe a quem? A Deus? Não, cabe a nós. Nós é que vamos decidir se o tempo para nosso aprendizado vai ser curto ou se vai ser demorado. É a gente que vai decidir. Enquanto a gente não entender que a direção de Deus é o melhor caminho com o menor tempo, a gente vai demorar a aprender, né? E vamos passar por determinadas situações que às vezes não vão ser muito agradáveis, ok? E isso aconteceu com Manassés. Lá no ponto 2, né, do tópico 2, vai dizer o arrependimento de Manassés. Assim como foi feito com o reino do norte, que foi subjugado pelos assírios, né, os babilônicos, no ano, se eu não me engano, de 900 e... não, os babilônicos, eles simplesmente, ano de 586, né, antes de Cristo, o povo babilônico, ele vai subjugar o povo de Judá, né, e vai levar cativo. Então Israel, ele passa por alguns cativeiros interessantes. Ele começa dentro de um cativeiro, certo? Foi o cativeiro egípcio. Lá em 722, o povo do norte passa a ser subjugado pelos assírios, né? E aí existia aquela rivalidadezinha, né? Aí, ó, tá vendo aí? Eu fico imaginando isso, né? O povo do sul falando aí, deram mole aí, ó, tá vendo? Se estivesse junto com a gente aqui, ó, né? Não tinha sido subjugado do jeito que vocês estão aí. Agora tem que ficar pagando tributo, agora tem que ficar aí à mercê desses camaradas aí, tá entendendo? Agora não se mistura com a gente não, é vocês aí e a gente aqui, entendeu? Vocês ficam com seus problemas, cada um com seus problemas. Só que isso também vai acontecer em 586 a.C. e vai durar cerca de 70 anos o cativeiro babilônico. E aí, se vocês forem analisar, a Babilônia não é um sinal muito bom de coisas boas, né? A Babilônia foi um império tão devasso, tão complicado, né, que acaba sendo referência de uma coisa muito ruim. A gente vai ver no livro de Apocalipse a referência da Babilônia, mensagens referentes à Babilônia, e não são mensagens boas, são mensagens ruins, né? E a gente vai ver que dentro desse período, pessoas importantes, né, de Israel, personagens importantes de Israel, se destacam dentro do período babilônico, né? A gente vai ver mais uma vez que o ambiente, ele não vai dizer quem nós somos, mas nós é que o nosso princípio, a nossa estrutura, a nossa base é que vai dizer aquilo que nós somos, entendeu? Durante esse período de 70 anos, pessoas importantes fizeram coisas extraordinárias dentro da dominação dos babilônicos. E uma coisa que é muito ruim dentro do cativeiro, é que todas as vezes em que tanto a Síria quanto a Babilônia, né, eles misturavam o povo, né?
todo reino que eles conseguiam conquistar, eles, de forma estratégica, eles não permitiam que as pessoas daquele lugar permanecessem simplesmente naquele lugar. Então eles traziam pessoas de outros reinos que eles haviam subjugados, colocavam naquela região, tiravam gente daquela região, levavam para outras regiões. E aí aqui acontece uma coisa que não aconteceu com o Reino do Norte. Mesmo durante o período de 70 anos sendo subjugados, os israelitas voltaram depois da Babilônia para Judá, né? A gente vai ver um dos salmos dizendo, né, que quando isso acontece, eles voltam como aqueles que sonhavam, né? Eles sonhavam, eles almejavam por isso, né? O povo do sul, eles almejavam por Israel, eles tinham anseios por voltar para Judá. O Reino do Norte, isso não acontece, a gente não vai ver isso acontecer. A gente vai ver isso acontecer no Reino de Judá. Ok? E aí depois, já depois de Cristo, a gente vai ver o cativeiro romano, né? Eles sendo subjugados pelos romanos. Quais os tipos de cativeiro que eles tenham passado? Cativeiro moral, cativeiro espiritual, cativeiro físico, né? E às vezes a gente passa por esses tipos de cativeiro, né? O pecado nos aprisiona a cativeiros, né? Quando a gente escolhe errado, a gente fica preso às nossas escolhas. A gente fica preso às nossas escolhas. Sejam elas na esfera física, seja ela na esfera espiritual, seja ela na esfera moral, né, sentimental, a gente fica preso. E aí a culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa. É responsabilidade nossa, né? A gente está na iminência como cidadãos de decidirmos mais uma vez sobre um líder para a nossa nação. Sobre um líder para a nossa nação, né? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar em quem vocês têm que votar, em quem, não é nada disso. Mas a gente precisa ter um direcionamento da parte de Deus para que a gente não fique preso a uma escolha ruim nossa. Essa é a grande verdade. Entendeu? A gente precisa ter um direcionamento da parte de Deus. Ah, Deus vai nos direcionar acerca disso? Claro que vai. É obviamente que vai. Entendeu? Obviamente que vai. A gente precisa tomar algumas atitudes que a gente não toma, né? Orar pelos nossos líderes, seja ele líder espiritual, seja ele líder municipal, seja ele líder estadual, não importa o âmbito, nós precisamos orar. A paz depende do quê? Segundo a Bíblia, das nossas orações, das nossas atitudes. A paz não é simplesmente uma palavrinha bonitinha, né, que o povo vai lá para Copacabana, se veste de branco, solta uma pombinha em homenagem, né, a essa palavra. Mas é uma atitude nossa. A paz é uma atitude, assim como o amor é uma atitude nossa. Nós decidimos por isso. Nós decidimos, né? Como é que a gente decide pela paz? É quando eu estou no trânsito, o cara me dá uma fechada. Aí o que eu faço com isso? Vou lá tirar satisfação com o camarada, vou dar uma fechada nele e aí vou falar para ele, ó, tu tá errado, né? Tô falando isso, mas é o que acontece. Qual é a consequência disso? Acontece comigo várias vezes. Eu lembro uma vez que eu foi quando eu tive o primeiro carro. Eu estava dirigindo para Nova Iguaçu, estava sem a minha filha era recém-nascida, estava minha esposa do meu lado e minha cunhada no banco de trás. E aí passou um camarada desse ônibus, se não me engano, acho que era aquele Mirante, né, que circula Nova Iguaçu Mesquita, né, e o camarada foi me pressionando na parede ali da estação, naquela mureta da estação. Rapaz, quando eu passei, eu cortei um dobrado. E eu segurando e trazendo o carro para o cantinho, e o cara passou e levou o retrovisor ainda, né? Rapaz, mas o sangue passou do teto do carro. A minha esposa grudou no meu braço e espera, deixa isso para lá, você não sabe quem está dirigindo. E eu querendo tomar uma atitude, e aí ela falando comigo, espera, se você fizer isso, eu nunca mais vou entrar dentro desse carro, você não me interessa. Então, mas se minha filha está dentro do carro, e eu querendo
arrumar uma desculpa para poder sair dali de dentro do carro e tirar satisfação com aquele mau profissional. Né? Agora, se eu saio, quem era aquele profissional? As nossas atitudes, elas vão dizer para a gente, entendeu? Se a gente vai viver muito tempo ou se a gente vai viver pouco tempo. Entendeu? Porque se esse cara está armado, se esse cara não está armado, mas ele decide agredir fisicamente, né? Coisas que nós poderíamos evitar e às vezes a gente quer pagar para ver. Entendeu? Coisas que a gente pode evitar. E aí eu falo isso na atitude do trânsito, mas eu não quero pagar para ver quanto à educação da minha filha na escola. Não quero pagar para ver. Porque tem atitudes como a de Manassés que não vão refletir, as minhas atitudes, elas não vão se refletir às vezes em mim, mas na minha geração. Entendeu? A gente precisa parar e pensar acerca disso. A gente precisa tomar atitudes pensando futuramente. Antigamente as pessoas não tinham esse pensamento. Hoje em dia a gente está aí com um caos de toneladas de lixo sendo produzidos por dia, por conta do quê? Do plástico, por conta do papel, por conta do... toneladas e toneladas de lixo. Né? Há pouco tempo atrás eu estava lendo uma reportagem de uma Caribe, né? Pessoal lá no Caribe, ótimo, né? Caribe não é ótimo? Legal, ótimo. Passear de cruzeiro deve ser lindo, né? Maravilhoso, deve ser, maravilhoso. E esse lixo vai para onde? Lixo produzido. Ilhas e mais ilhas dentro do oceano de lixo. De lixo sendo produzido. A gente precisa ter consciência ecológica. A gente precisa ter consciência ambiental. A gente precisa ter consciência quanto aos gastos, né, de riquezas naturais não renováveis. A gente precisa ter essas consciências. A gente precisa ter consciência quanto à educação dentro das escolas para os nossos filhos. A gente precisa ter esse tipo de preocupação. Por quê? Porque isso não vai se refletir agora. Isso vai se refletir depois. Manassés é considerado o pior rei de Judá, pior rei de Israel, porque as suas atitudes ruins, mesmo ele tendo se arrependido, mesmo ele tendo sido levado cativo, tendo sido preso, chorado amargamente, se arrependido de forma incrível, né? Deus restabelece ele, coloca ele de novo lá, solto, para reinar. As suas atitudes levaram anos e mais anos e mais anos, né, para serem reestabelecidas. E nem tudo foi reestabelecido, né? Por conta de 55 anos de governo, e que não foi ruim 55 anos, porque ele se arrependeu. Quando ele se arrepende, ele tenta restabelecer o culto a um único Deus. Tira tudo aquilo que ele havia reconstruído, restabelecido quanto a deuses estranhos, ele tira aquilo tudo. Mas como é que você faz isso da noite para o dia? É igual questão de peso. Eu falo isso lá em casa, eu estou gordinho, né? Vou completar em dezembro, pela misericórdia de Deus, 12 anos de casado. Mas eu comecei a engordar de fato depois de 7, 8 anos de casado. Quer dizer, eu levei um bom tempo para poder ganhar um excesso de peso. E aí, às vezes, eu quero perder isso em um mês. Às vezes eu quero levar o tempo que eu levei em 8 anos, resolver em 30 dias. A gente é assim. A gente é assim. Entendeu? E a gente precisa parar e refletir acerca disso. Porque as coisas não acontecem com a mesma velocidade. Elas não acontecem, podem acontecer, mas elas normalmente não acontecem com a mesma velocidade. Então, principalmente quando a gente fala acerca de determinadas coisas, né? Quando eu falei aqui acerca do líder que a gente vai escolher para governar o país, a gente vai ficar preso a ele 4 anos. Vai ficar preso a esse camarada 4 anos. E o que esse camarada vai fazer pela nação? O que esse camarada vai fazer pela igreja?
Ele tem que governar para a igreja? Não, mas ele também não pode prejudicar a instituição, não pode prejudicar a igreja. Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Está entendendo? Isso é importante, a gente tem que prezar por isso. Quais são os nossos princípios para que a gente possa se basear na nossa escolha? Quais são os nossos princípios? Né? E aí, às vezes, a guerra não é para saber quem é o melhor, é para saber quem é o menos pior. Né? Às vezes a gente vai ficar refletindo para saber quem é o menos pior. Eu estou num dilema danado para escolher quem vai ser o governador. Eu estou num dilema gigante. Todo mundo envolvido com alguma coisa. Né? E aí, é a escolha do menos pior? A gente está muito mal nessa situação. A gente está muito mal nessa situação. E aí eu lembro de uma frase, saudoso pastor Miles, né? Pastor Miles, ele falava uma coisa que era incrível. Nós somos insatisfeitos com muitas coisas. Né? Nós somos insatisfeitos com muitas coisas. E aí, ele disse que uma vez um jovem procurando ele em uma das suas conferências e falando mal do seu reino, né? Lá do lugar onde ele morava, e começou a criticar e dar sugestões. E aí o pastor Miles, ele virou para ele e falou: aquilo que nos traz esse tipo de indignação, normalmente é onde nós somos melhor vocacionados para poder mudar. As nossas insatisfações têm que nos levar a mudar essas atitudes, essas coisas que nos incomodam. O que nós temos feito para mudar aquilo que nos incomoda? Qual tem sido as nossas ações para isso? Né? Será que a gente tem um pseudonome Manassés que a gente cai no esquecimento? A gente cai no esquecimento. Aconteceu com fulano. Mas aconteceu com fulano, mas não vai acontecer comigo. Aí passa-se um tempo, esquece o que aconteceu com fulano, aquilo que aconteceu com fulano às vezes acontece com a gente. Mas por quê? Porque a história é para isso, tá? História é para a gente poder identificar algo que aconteceu lá atrás e não permitir que aquilo de ruim que aconteceu lá atrás aconteça hoje. A história deveria ser para isso, né? Quando a gente viu aqui a tabela dos reis de Judá, a gente vai pegar, se pegar o livro de Crônicas para poder ver acerca disso, a gente vai ver que é queda, né? Queda de um e tentativa de reestabelecimento do outro. Queda do outro, tentativa de reestabelecimento do outro, né? Por conta de quê? De escolhas. Toda essa lição está voltada em cima dessa palavra, escolha. Toda essa lição. Quais têm sido as nossas escolhas? Né? Nós temos a escolha, quando nós erramos, de nos arrependermos. João, ele vai dizer: filhinho, se pecardes, saiba que temos um intercessor, um advogado. Né? Saiba que temos um advogado. O próprio Deus, a gente leu 2 Crônicas, no capítulo 14, 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso são coisas, isso é princípio. Só vai se arrepender quem consegue entender, né? O arrependimento, ele é baseado em cima disso. Eu sei que eu estou errado. E eu sei que eu preciso me corrigir. Tá? Esse é o ponto fundamental. Então, Manassés, ele é levado cativo pelos babilônicos, se arrepende, ainda dentro do cativeiro, né? E aí o poder do arrependimento é uma coisa fantástica, porque ele não só reestabelece aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós éramos, né? Mas nos permite escrever uma história diferente. Ok? Em que implica o arrependimento? Ponto 3, o ponto 1 da lição. O versículo-chave do 2º livro de Crônicas, né, é uma referência bem conhecida pela cristandade. Esse verso, de forma concisa, retrata o tema central do livro de Crônicas. A cura e o perdão divino dependem de uma postura de humildade,
de busca e arrependimento perante o Altíssimo. O texto sagrado convida-nos a examinar nosso coração quando nos dirigimos ao Senhor em oração e adoração. Ponto 2 diz: Jeová, um Deus de perdão e misericórdia. Deus foi benevolente para com Judá, porém os sulistas selaram o seu destino quando responderam contrariamente ao chamado do Senhor ao arrependimento. Pelo fato de um nosso Deus ser infinitamente amoroso e compassivo, os pecadores arrependidos podem ter esperança em sua graça e misericórdia e receber dele uma nova oportunidade de vida, mediante o seu sublime perdão. Isso aqui é uma coisa fantástica. Se tem uma coisa fantástica na parte de Deus, é o perdão. Eu acho isso fantástico, né? Fantástico por quê? Porque não existe história enquanto vida que não possa ser reescrita. Não existe. Por pior que seja o camarada, e por maior que seja a minha vontade de que eles quebre a cara, né? Porque tem gente que é assim. Tem gente que a gente olha assim e fala assim, cara, eu peço a Deus que esse camarada aqui, lá na frente, ele consiga quebrar a cara dele, porque o cara faz tudo para prejudicar os outros. Tudo para prejudicar os outros. Essa atitude foi a atitude de Jonas, lembra? O profeta Jonas, né? O povo de Nínive, olha só, Nínive era a cidade o quê? Assíria. Cidade assíria. Povo assírio, povo ruim. Qual era a questão de Jonas ali? Ele não queria levar uma mensagem de arrependimento para aquele povo. Deus já tinha dado a ordem e ele não queria. Ele queria que aquele povo, né, se desse mal. Né? Se desse mal, quebrasse a cara. E essa era a vontade de Deus? Essa era a vontade de Deus? Não. Essa não era a vontade de Deus. Esse não era o propósito de Deus. Esse não era. É por isso que a Bíblia vai dizer que os caminhos do Senhor são altos, são maiores do que os nossos, que Ele é que está sentado em um alto e sublime trono, né? Que os seus pensamentos são maiores do que os nossos. Está entendendo? Porque Ele enxerga além daquilo que nós enxergamos. E aí eu entendo uma coisa fantástica. Normalmente quando o cara é aquele pior camarada, né? É o camarada que quando se converte é um dos melhores. Acaba se tornando um cara muito bom, produtivo para o reino de Deus. Eu lembro disso acerca de Paulo. Né? O apóstolo Paulo, quanta atrocidade esse camarada, antes de achar Jesus no caminho para Damasco, né? Ou melhor, de ser achado por Jesus no caminho para Damasco, né? Quanta atrocidade esse cara, através dele, aconteceram. Quantas? Foram várias. Foram várias. Mas a partir do momento em que ele se arrepende dos seus caminhos, né? A partir do momento em que ele se arrepende dos seus caminhos, a história da igreja cristã hoje não seria muita coisa sem a vida do apóstolo Paulo. Se teve um cara que viveu a partir do seu arrependimento para expansão do reino de Cristo, foi esse camarada. Era estrategista, da mesma forma que foi estrategista para cometer atrocidades, ele foi estrategista para fazer com que o reino se expandisse. Isso é fantástico. A gente vê gente que é extremamente inteligente, às vezes eu não consigo entender isso. Os camaradas conseguem elaborar planos para criar crimes extraordinários. Imagina se esses caras usassem essa inteligência para produzir coisas boas. Eu fico pensando nisso, cara, é fantástico isso, né? As pessoas conseguem usar todo um conhecimento, toda uma estrutura psíquica para planejar coisas ruins, mas que se isso fosse utilizado para o reino de Deus, para uma coisa boa, de expansão, imagina a potência maior que a igreja seria na Terra. A igreja é uma potência na Terra, tá? A igreja é. E isso por causa de vocês, por causa de mim,
né, por causa dos nossos líderes, a igreja de Cristo é uma potência. Né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque nós nos permitimos ser instrumentos de Deus nessa terra. Amém? Você é instrumento do Senhor aonde você estiver. Nós somos instrumentos do Senhor aonde nós estivermos. O princípio e a base tem que ser muito boa, muito alicerçada, porque justamente por conta disso que eu falei, por sermos instrumentos. E aí o instrumento ele não é utilizado sozinho, ele não se usa sozinho. Ele precisa de alguém que o manuseie e que o manuseie bem. Se nós não estivermos afinadinhos, não estivermos bem, né, diante do Senhor, como é que poderemos ser ótimos instrumentos na mão de Deus? Amém? Então, dentro disso tudo que a gente falou, eu concluo aqui dizendo, na conclusão diz, com Manassés aprendemos que o ímpio pode alcançar a misericórdia de Deus, se verdadeiramente arrepender-se de seus maus caminhos. Se o ímpio pode alcançar a misericórdia de Deus, que dirá nós, né? Se o ímpio, o cara ruim, né, o cara mau, o cara tendencioso à maldade, ele pode alcançar a misericórdia de Deus, o que eu posso dizer para você é o seguinte, é o que a Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Na verdade, ela se renova nas nossas vidas a cada manhã. Isso é uma convicção que a gente tem que ter. Está ruim, mas a misericórdia do Senhor é boa e tem se renovado nas nossas vidas. Não está do jeito que eu quero, mas será que está do jeito que Deus quer? Será que eu tenho que passar pelo que eu estou passando, pelo processo que eu estou passando, justamente por eu ser um instrumento nas mãos de Deus? Né? Às vezes a gente enxerga uma coisa ruim como uma coisa ruim. E Deus às vezes enxerga uma coisa ruim como uma coisa boa. Esse é o problema. O problema não é aquilo que nós vivenciamos, é como nós enxergamos aquilo que estamos vivendo. Amém? Tenham isso como convicção na vida de vocês. Aquilo que vocês estão vivenciando hoje, né, vão refletir acerca do futuro. Amém? O que você planta, você colhe. Se eu não produzo sementes boas, vou colher frutos ruins. Tá? Então não sejamos Manassés na questão de esquecermos antes de tomarmos nossas atitudes, mas que sejamos Manassés todas as vezes em que necessitarmos nos arrepender. Amém? Que venhamos aprender com a história do rei Manassés, de todos os outros reis que nós já vimos até aqui, para que nós possamos trilhar caminhos bons diante do Senhor. Amém? Já com o Paulo Marcelo, eu agradeço essa oportunidade. Né? Olha, tivemos várias valiosas lições. Mas aprender como sair bem diante de um assalto de van não tem preço, né? Amados, não olheis somente para o legado. Quando nós temos um coração contrito e adorador ao Senhor, não importa qual o legado virá para ti. O que importa sim, se você está com o Senhor e como você vai tratar Ele. Lembre do exemplo de Jabes. Jabes trazia sobre si o legado de um nome que dizia que alguém traria dores onde quer que fosse. Mas ele se tornou o mais ilustre dentro dos seus irmãos. Seja o mais ilustre na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Aprenda o exemplo de Manassés também, sempre sabendo reconhecer o momento de se arrepender, não cometendo os erros dele, porque estamos aqui aprendendo sobre os reis de Israel para aprender o que fazer e o que não fazer. Deus vos abençoe nesta manhã, reforce os amados para estarmos atentos aos trabalhos que nós teremos nesse trimestre. Amadas irmãs que estarão participando do congresso, as camisas
A irmã Edilene, a diaconisa Edilene, pede para avisar que já está com ela aqui. É só procurar ela aí ao término da escola dominical. Vamos nos pôr de pé, vamos estar agradecendo ao Senhor por esta manhã. Convido aqui o pastor Rubens a estar fazendo a oração final. E à noite nós estaremos adorando ao Senhor. Convide um irmão para estar, um amigo, uma pessoa não crente, para estar sendo abençoada, quiçá estar recebendo o Senhor como autor e consumador da fé. Pastor Ivano, uma coisa? Então, oremos, meus irmãos. Senhor, graças te damos, ó Deus querido, por essa oportunidade, Deus, de estar na sua casa, Pai, e poder, Deus, ouvir, Senhor Deus, ensinamento da tua palavra, Senhor Deus, poder conhecer, Senhor Deus, entender, ó Pai, algumas coisas que muitas das vezes não entendemos, Senhor Deus, não compreendemos, mas aqui nós temos a oportunidade, Pai, de ouvir, Senhor Deus, os teus ensinamentos, ó Pai. Portanto, muito obrigado, Senhor Deus, abençoa a vida do Osmar, Senhor Deus querido, que ele possa vir ser abençoado por ti cada vez mais, ó Pai querido. Abençoa essa escola bíblica dominical, ó Pai, Senhor da glória, abençoa nossas vidas nessa manhã, nesse dia, Pai querido, levando-nos para os nossos lares, ó Deus querido, debaixo da tua graça, Senhor Deus, que logo mais possamos estar de volta, Senhor Deus, para cultuarmos a ti, Senhor Deus da glória. Muito obrigado, Senhor Deus querido, por tudo, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, digamos amém.